Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico e queremos invocar a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na mensagem desse domingo passado, dia 7, nós falamos sobre o primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E nesta ocasião nós destacamos especialmente o verbo criar, bará, que é no original hebraico. Quem ainda não assistiu, eu aconselho a assistir essa mensagem para entender todo o contexto a seguir. Nós queremos hoje então dar continuidade a esse estudo de Gênesis 1, versículo 1 também. E queremos destacar hoje o termo hebraico Elohim, que significa Deus. Elohim bará, né? Deus criou. Antes de iniciarmos, nós vamos cantar o hino que mostra o grande amor de Deus ao nos proporcionar a salvação através do seu único Filho, Jesus Cristo, em João 3,16.
a essência de Deus. Quem é este Deus de Gênesis 1:1? Que Deus abençoe esse momento da nossa reflexão e do nosso estudo. Nós queremos lembrar que, em primeiro lugar, Deus não precisa de nenhuma explicação sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, ou ainda o que está fazendo e vai fazer, enfim. Lembrando que Gênesis não é um livro de historinhas, figurativo, né? Nem Deus é aquele ser barbudo, idoso que mora lá nos céus. Gênesis é um livro histórico, não científico, né? Que narra o que aconteceu no princípio. No entanto, a pergunta persiste. Tu sabes quem é esse Deus? Ou tu já tens um deusinho na tua cabeça que foi criado por ti, conforme a tua imagem, conforme o teu gosto? Bem, este, por certo, não é o Deus real descrito aqui no livro de Gênesis e revelado em toda a Escritura Sagrada. Eu vou descrever quem não é Deus. Deus não é uma mera ideia, não é uma energia, não é uma força, não é a natureza, não é Alá nem Buda, não é um mito, não é invenção ou imaginação da mente humana. Ele também não é algo invisível e sem vida. Agora eu vou descrever quem é este verdadeiro Deus que está revelado na Escritura Sagrada. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus do povo e da história de Israel. Ele é um Deus real, ele é espiritual. João 4:24 diz: Deus é espírito. Ele é um ser pessoal, que toma suas próprias decisões e rege todo o universo. Foi um ser pessoal que falou com Moisés naquela sarça ardente. Falou entre as nuvens no batismo de Jesus e no monte da transfiguração, testemunhado por Pedro, Tiago e João. E quando ele diz em Êxodo 3:14, eu sou, isto é uma realidade, mostrando que ele é um ser pessoal, absoluto, supremo. Ele pode todas as coisas e faz todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele não está preso ao tempo, ao espaço físico. Ele não tem uma natureza material, visível, tangível. Ele é um ser distinto de todas as coisas e forças criadas. Paulo diz, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. No livro de Colossenses 1:16. Não há outro além dele. Deus é e subsiste de si e por si. Dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus. Isaías 44:6. Todos os demais seres têm sua existência de Deus e em Deus. Mas a existência de Deus tem seu centro nele mesmo. Como disse o evangelista João 5:26, Deus tem a vida em si mesmo. Existem, no entanto, algumas passagens bíblicas que falam de Deus como se ele fosse um ser humano, com braço, mãos, dedos, face. Tem algumas passagens aqui que vocês podem ver. Essa é uma linguagem figurada a respeito de Deus. E nós chamamos de antropomorfismo. Na verdade, é uma adaptação de nossa mente limitada e finita que não consegue compreender esta essência espiritual deste Deus infinito. Letra B. Os atributos divinos. Ponto 1. Deus é uno. Assim ele se apresenta em Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus.
O mesmo disse Paulo em 1 Coríntios 8,4. Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Por conseguinte, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 13. E ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4,10. O Deus bíblico é o verdadeiro. Ponto 2. Deus é essência simples, indivisível. Quando Deus diz assim, eu sou o que sou, Ele quer que entendamos não ser Ele um composto de partes e elementos, mas que é absolutamente simples em sua essência, conforme dizem as nossas confissões. A Confissão de Augsburgo diz assim, há uma só essência divina, que se chama Deus e que é Deus, eterna, sem corpo, sem partes. Ponto 3. Deus não muda em sua essência, atributos e vontade. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Ou Tiago 1,7, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso significa, Deus não evolui, ou se desenvolveu com o tempo, melhorou ou piorou, né? Deus não teve nenhuma espécie de mudança. Assim como acontece conosco. Tudo aquilo que Ele disse e prometeu ainda está de pé. Ele é, o que sempre foi e o que sempre será. Ponto 4. Deus é infinito, não limitado pelo espaço. Isto o torna onipresente. Dimensões espaciais pertencem ao nosso mundo criado. Não há espaço infinito, só Deus é infinito. Ele não está confinado em determinado lugar, mas sim está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não em partes, em pedaços, mas inteiramente. Nós não podemos nos esconder dele, e nem escapar da sua presença. Isso, meus irmãos, constitui advertência, né? Como também alegria e conforto. Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, diz Atos 17, 27 e 28. Ponto 5. Deus é eterno, não limitado pelo tempo, como exclamou o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus, Salmo 92. Deus é intemporal, não há passado nem futuro, mas um eterno presente. Pedro já sabia disso quando ensinou aos seus irmãos, dizendo, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Está na segunda carta dele, de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Para nós humanos, que estamos limitados pelo tempo e pelo espaço, muitas vezes presos ao relógio, é bastante difícil de compreender isso, porque a nossa vida está presa a um começo, meio e fim. Isso não existe para Deus. Ponto 6. Deus é um ser vivo, racional, ativo. O Pai tem vida em si mesmo, disse João no capítulo 5, versículo 26. E Jeremias 10, 10 disse, o Senhor é verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo. Deus também é racional, tem sabedoria e conhecimento, está sempre ativo na preservação e governança desse nosso mundo. Como disse Jesus em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Portanto, confiamos e cremos num Deus vivo e ativo, sempre presente, pois está conosco todos os dias até o fim. Além disso, Deus é sábio, onisciente, tem conhecimento de todas as coisas que acontecem aqui no mundo. É santo, justo e é a verdade. Nele não existe a mentira, que é próprio do diabo, que é o pai da mentira. Deus é onipotente, poderoso, é amor, absolutamente bom, benevolente, misericordioso, gracioso, paciente para conosco. Vejam,
Diante de um povo judeu rebelde e arrogante, o profeta Neemias, no capítulo 9, versículo 17, exclamou: Tu és o Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade. Pergunto a ti, então, meu querido irmão ou irmã, este é o teu Deus? Estou perguntando isso diante dos ensinamentos que existem hoje em dia, de tantos falsos profetas, de filosofias humanas e falhas, alguns ditos mestres, gurus ou algo semelhante, até se parecem muito com os cristãos, falam como os cristãos, só que não são nada disso. Tu precisas estar atento ou atenta, pois a responsabilidade é toda tua, de buscar o conhecimento, a verdade divina no lugar certo, na fonte, na Bíblia. Lembrem-se, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus em Mateus 7, 21. Tu podes pensar, estar até professando a Cristo, mas pode ser que seja um Cristo falso. Já pensou nisso? Ou um Deus criado por essas filosofias ou falsos profetas, ou mesmo por ti mesmo, mas que não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é o Deus da Bíblia que se revelou ao teu coração, já pelo batismo. O Deus amado que enviou seu único Filho para te salvar. Deus fez tudo por ti. Ele enviou seu Filho ao mundo, deixou a sua igreja aqui na terra, entregou a sua palavra e deu os seguintes recados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 9. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8, 31. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Pense nisso. Pense nessa mensagem. Amém. Nós teremos nesse sábado, dia 13, às 18 horas, a reunião das servas e dos servos, às 20 horas, o nosso culto divino. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima. Tchau.